Convido os irmãos para que abram a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Momento de expor a palavra do Senhor, Romanos 3, versículo 9 ao verso 20. Temos falado aí dos pilares da reforma. Esse mês, no dia 31, nós comemoramos a reforma protestante. E hoje nós vamos falar de uma doutrina que infelizmente tem se perdido há muito tempo dentro das igrejas, que é a depravação total do homem, o pecado. Infelizmente, as pessoas hoje têm tido dificuldades com relação ao pecado. E essa é uma doutrina bíblica, onde o apóstolo Paulo deixa muito claro, numa exposição aqui em Romanos capítulo 3, mostrando de fato qual é a nossa origem, quem nós somos e por que nós precisamos da obra redentora e redentiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Romanos capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. Faremos uma leitura responsiva. Vamos lá? Vamos ler? Primeiro, todos os homens na condição de pecadores. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna de engano, veneno de víbora está nos seus lábios. São os seus pés velozes para derramar sangue. Desconheceram o caminho da paz. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo será culpável perante Deus. Amém. Antes de nós orarmos, eu queria destacar o versículo 19 e o versículo 20. Para que eu possa entender a justificação somente pela fé em Cristo, eu preciso entender quem eu sou. Se eu não entender quem eu sou na minha natureza, como homem, eu não vou valorizar o que Jesus Cristo fez na obra da cruz do Calvário, ok? Por isso que ele fala, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, pois todo mundo está culpado diante de Deus. Todo mundo está condenado diante de Deus. Todo mundo é considerado criminoso diante de Deus. Não existe nenhum ser bonzinho, não existe nenhum ser que faça boas obras que glorifica a Deus, porque nós estamos na nossa natureza pecado, e o pecado, ele não agrada um Deus que é santo, 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 santo e santo. Deus é santo, nós não. Nós somos pecadores. E é a obra da cruz, em Cristo Jesus, pelo seu sangue, que nos lava do pecado e nos faz que podemos se achegar a Deus.
Eu espero que você, nesse dia de domingo, que é o dia do Senhor, você tenha se preparado para ouvir a mensagem do Senhor, com diligência e com oração. Sabe por quê, irmãos? Para que o resultado está lá no finalzinho. Frutifique em sua vida. Se não tiver diligência, reverência e oração, a palavra você vai ouvir e vai sair daqui e a sua vida vai continuar a mesma coisa de sempre. Então que Deus nos ajude, que o Espírito Santo fale conosco e que a palavra venha edificar-nos nessa noite, não para nós, mas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Amém. Os 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai fundamentar sua tese com argumentos, provando pela Escritura que todos os homens, sem exceção, são pecadores, que todos os homens são culpados diante de Deus, que todos nós estamos condenados sem Cristo Jesus. O propósito dessa carta, escrita por Paulo, é provar que todos, independente da sua raça, cultura, independente da sua religião, estão diante do tribunal de Deus. E diante do tribunal de Deus, todos os homens já estão sentenciados pela culpa do pecado. Então o homem ou a mulher, eles não têm muita escolha a não ser entender que diante de Deus, eles estão culpados, eles estão condenados, e que se eles não se arrepender, eles estarão para sempre recebendo o justo juízo da ira de Deus. Então nós devemos compreender que as Escrituras nos ensinam que o pecado atingiu todos, independente de qualquer situação ou de qualquer nível social. Eu gosto muito da palavra do Dr. John Stott. O Dr. John Stott ele diz que o pecado está acima de nós, sobre nós e esmaga todos nós. E a palavra que o Dr. John Stott usa, que é a palavra grega, hamartia, significa que o homem, ele está em poder de, ou seja, sobre a autoridade de pecado. É o pecado que habita em nós. E assim todos os homens sem Cristo, eles estão debaixo das ordens, sobre a autoridade e domínio do pecado. E aqui tem um detalhe, irmãos. O detalhe é que ninguém, nenhuma pessoa, ela pode por ela mesma, ela não pode jamais se livrar da condenação de Deus. Ah, mas se eu fizer boas obras, as suas boas obras, como diz no profeta Isaías capítulo 1, não passa de trapo de imundícia. As obras que glorificam a Deus são as obras centradas em Cristo Jesus e não no homem. E assim, todos os homens precisam ser justificados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Primeiro ponto. Nós vamos ver do verso 10 ao verso 18 do capítulo 3, que Paulo aqui ele vai usar uma prática judaica. Olha que interessante. É como se Paulo estivesse formando uma espécie de colar de pérolas, trazendo à memória uma série de citações do Antigo Testamento, provando para os leitores desse texto a depravação total do homem. Por que será que você leu o Salmo que eu pedi? É o mesmo texto de Romanos 3. É o mesmo texto que Paulo está usando.
para embasar, para nos mostrar, para nos clarear a mente de que nós precisamos entender e compreender a nossa depravação, para nós entendermos que toda a humanidade está sob o juízo de Deus, que toda a humanidade precisa sim confessar que precisa de Jesus Cristo. O que é interessante, irmãos? Nós vivemos, a partir do século XVIII, com o surgimento do iluminismo, com o liberalismo e com tanto ismo que nós temos hoje, perdeu-se a noção de que Deus é santo, perdeu-se a noção de que o que o pecado faz com o ser humano, e nós vivemos uma era onde se não fala mais em pecado, mas o homem se torna o centro de todas as coisas, é o antropocentrismo. Então você não pode falar a verdade, o pecado, porque ofende os egos das pessoas. Agora eu pergunto para você, você crê na Bíblia? Você crê que esse livro aqui é inspirado por Deus? Vocês creem nisso, irmão? Pode falar, vocês creem nisso? A Bíblia é a revelação de Deus, inspirada por Deus. Para quê? Para nos mostrar verdades espirituais e nos colocar no nosso lugar e saber, irmãos, que nós precisamos de Cristo Jesus. Se você prestar atenção, logo após Paulo, nesses 3 capítulos, falar sobre o pecado e a depravação do homem, ele vai nos mostrar o quê? A justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas para isso, nós precisamos entender o que é depravação total. Se eu não entender quem eu sou, o que o pecado fez comigo, eu não vou valorizar a obra de Cristo na cruz. Eu não vou valorizar. Não vou valorizar. Se eu não entender o que o pecado fez comigo, o que o pecado nos causou, irmãos, eu não vou valorizar o que Jesus fez. E Jesus fez o quê? Ele morreu numa cruz, derramando sangue e recebendo a ira de Deus, que era para mim e para você. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, a depravação total trouxe perversidade ao nosso relacionamento. Vamos ler o verso 10 e o verso 12, 10, 11 e 12. Romanos 3, versículo 10 ao versículo 12. O que diz aí? Como está escrito? Vamos ler uma linguagem mais contemporânea para os dias de hoje, né? Poderia dizer assim: há vários justos, né? Todos estão bem, todos se fizeram úteis, todos fazem bem, todos fazem o que querem. Já pensou que interessante? É isso que a Bíblia diz? Preste atenção, irmãos. Olha o que a Bíblia nos ensina. O que ele está falando aqui? Presta atenção, não há e todos. Nenhum, não há e todos. Isso é um argumento que prova o quê? A depravação do homem. O maior problema disso é que ninguém entende a sua condição deplorável. Às vezes eu percebo, isso é muito fácil de a gente entender. Às vezes a gente vem à igreja, a gente ouve o Evangelho, a gente lê as Escrituras, mas quando ocorre uma situação qualquer na nossa vida, nós vamos falar assim: eu sou assim, ninguém pode falar isso para mim, porque eu sou bom, eu faço isso, eu não sei o quê. Você não conhece esse tipo de pessoa não, né, irmão?
Você não conhece, imagina, não é você que faz isso, não é? Você não é assim, você é bonzinho, né? Pisa no seu calo para você ver, aí você vai mostrar quem você é. Estamos cansados de ver isso, irmãos. Sabe por quê? Por causa do nosso orgulho, das nossas vaidades, por causa do mal que está dentro de nós. Nós podemos muitas vezes disfarçar, mas quando de fato mexe com as nossas vidas, muitas vezes aí sim nós vamos nos revelar quem de fato nós somos e o que está dentro de nós. Dr. William Hendricks destaca o quadro que Paulo pinta da humanidade. E é interessante, quando nós falamos da depravação total, as pessoas elas ficam meio assustadas. Sabe por que elas ficam assustadas? Porque na mente delas, elas acham que elas são boas. Aí a Bíblia vem e nos revela que não somos. E aí o negócio aperta, né? Ninguém é justo, ninguém entendeu a sua condição e ninguém está querendo entender. Isso que é interessante. Ele não reconhece que é pecador e ele não quer saber disso. Ele acha que ele está no caminho. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Por favor, abre lá. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, por gentileza. Fique com a Bíblia aberta que nós vamos ler vários textos, tá? O que diz aí? Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Vamos ler? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que ele não quer. Como que é? Não há o quê? Homem em quê? Justo e que? Não peque, irmãos. Não existe esse homem na terra, a não ser Cristo. Nós não somos justos. Nós não somos justos. Olha o que diz, por exemplo, o Salmo tão querido, né? O grande Davi, ele reconhece isso. O Salmo 51, versículo 5. Quem sabe de cor aí? Ele diz assim, ó: eu nasci na iniquidade. Davi reconhece então que ele nasce já o quê? Pecador. Ele nasce pecador. E olha que interessante. Ninguém quer entender a sua condição. O que esse texto está nos mostrando? Na tese de Paulo. Ele está mostrando para nós a nossa rebelião contra Deus. O que diz o verso 10? Romanos 3:10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Pega na Bíblia, irmão. Confere a Escritura. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. O que Paulo está nos ensinando aqui? Primeiro, que a Bíblia é a revelação de Deus e que as Escrituras é a autoridade máxima e tem a palavra final, irrefutável, sobre a condição do ser humano. Então não é a sociologia que estuda o homem, não é a psicologia que estuda a mente das pessoas, não é a Bíblia. Por que é a Bíblia, pastor? Porque Deus nos criou, porque Deus conhece de onde viemos, e Deus sabe quem nós somos, Ele conhece a nossa natureza, mas muitas vezes nós não queremos saber quem nós somos, né? Interessante. E a linguagem de Paulo é tanto de inclusão como exclusão, porque ele se refere todos e nenhum sequer. Então nós poderíamos dizer que Paulo faz um diagnóstico sobre o interior de um ser humano. E ele fala que esse interior do ser humano está afetado pelo pecado. 3 coisas importantes. Sua mente. Não há quem entenda. Não há quem entenda. Olha para você ver. As pessoas têm dificuldade em crer no Evangelho. As pessoas têm dificuldade.
Se Deus não vier com o Espírito Santo e iluminar a mente do pecador, ele não vai entender o que é o Evangelho. Ele precisa de algo sobrenatural vindo de Deus. O que mais? Seu coração. Não há quem busque a Deus. E aqui buscar a Deus não é você vir à igreja. Tem muita gente se enganando que achar que na igreja tem Deus. Deus não habita mais em templos. Deus habita nas pessoas. O Espírito Santo habita em pessoas. Então nós buscamos a Deus não só na igreja, nós buscamos a Deus diariamente, constantemente, na presença dEle. Terceiro, suas vontades. Lembra que Paulo fala assim, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Não há quem faça o bem. Bem que glorifica a Deus, não é o bem que nós fazemos, às vezes comprando uma cesta básica para a pessoa, ajudando a pessoa com dinheiro, não é isso que ele está falando. Esse bem aqui está falando em coisa espiritual. Nós somos afetados pelo pecado. Então o que de fato glorifica o nome de Deus é quando fazemos as coisas que glorifica por meio da obra de Cristo na cruz. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que parece que muitas vezes Cristo não faz presente no nosso meio. Parece que Cristo ele não está nessas questões secundárias do dia a dia. Irmãos, Cristo é o Criador, Cristo é o Senhor, Cristo é o Rei, Cristo é o nosso advogado, e Cristo voltará a buscar essa igreja como juiz. É isso que a Bíblia diz. Aprenderam hoje na Escola Bíblica Dominical, não foi, Roberto? Jesus é Rei, Jesus é Senhor, Jesus é o Criador. Então, se as coisas que nós fizemos não glorificam por meio de Cristo, as nossas obras não servem para nada. Para nada. Por isso que ele fala, ninguém faz o bem. Como que eu posso definir o pecado? Gênesis 3, capítulo 5. Vamos acompanhar lá? Volta um pouquinho sua Bíblia. Você sabe onde está em Gênesis, né, irmãos? Primeiro livro da Bíblia ou segundo? Primeiro, né? Gênesis 3, 5. O que diz lá? Gênesis capítulo 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão o quê? E como? Sereis? O que quer dizer isso? Sereis como Deus? Não é assim que nós pensamos muitas vezes? Nós nos tornamos achando que somos deuses? Quando eu julgo uma pessoa, quando eu critico uma pessoa, quando eu condeno uma pessoa, quando eu falo em meu nome, eu já estou sendo juiz. Juiz. E o homem, irmão, tem um problema sério. O homem tem um problema do orgulho muito grande dentro dele. As vaidades dele, a soberba dele. Quantas histórias você sabe? Quantas de pessoas que eram extremamente arrogantes e orgulhosas, mas quando vai para um leito no hospital, se torna um carneirinho. Aí ela reconhece o quão frágil ela é. Ela reconhece que se Deus não agir na vida dela, ela está perdida. Não é assim? Olha que interessante. O ateísmo prático é aquele tipo de pessoa que vive como se Deus não agisse na vida dela. Como que Deus age na sua vida? Pensa um pouquinho aí. Quando você está na sua casa com a sua família, Deus está presente? Quando você está fazendo os seus estudos, será que Deus está presente junto com você? Quando você está trabalhando, Deus está presente lá com você?
Ou Deus só é presente no domingo à noite? Nós oramos só no domingo à noite. É isso? Nós lemos a Bíblia só quando o pastor faz a liturgia. É isso? Ou não? Nós temos o hábito diariamente de estarmos na presença de Deus, de orarmos ao Senhor, de glorificarmos o nome de Deus. Hã? Deus é presente na sua vida, irmão? Diariamente? Constantemente? Porque o ateu prático, ele age como se Deus não existisse. E a frase que vem lá de Gênesis na queda, é aquela frase famosa que diz assim: eu. Diante de Deus, irmãos, somos pó. E ai se não fosse a obra de Cristo na cruz, estávamos perdidos. Isaías no capítulo 1, verso 5 e verso 6. Isaías no capítulo 1, verso 5 e verso 6. Vamos lá? Olha a descrição do profeta Isaías. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Olha o verso 6, irmãos. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa. Ou seja, esse é o retrato do homem. Esse é o seu retrato. Esse é meu retrato. Esse é o diagnóstico que a Bíblia fala do ser humano. Não há nada são em nós. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Lembra que Paulo fala assim, ó? Todos nascem vivos espiritualmente, não é? É isso que a Bíblia diz? Não. Nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. E por isso que nós precisamos, irmãos, do milagre da ressurreição, onde Jesus vem a nós, nos dando a fé salvadora, a justificação somente pela fé, para que nós possamos crer em Jesus e nascermos de novo. Se isso não acontecer na sua vida, você continua morto. As suas obras são mortas. Você não tem uma espiritualidade, você é morto. Você precisa de Jesus. É Jesus que dá a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos ressuscita, é Ele que nos faz viver para a glória do nome dEle. Tem uns camaradas famosos na história, como Russell. Russell, que foi um dos que influenciou o iluminismo, ele dizia e afirmava que o homem é bom. O John Locke diz que o homem é apenas produto do meio. O Augusto Comte, que é o pai do positivismo e que influencia demais a nossa nação, principalmente o Brasil, diz que o homem é Comte diz que o problema do homem é a sua ignorância, mas que se ele se esforçar, ele se torna um grande homem. E a Bíblia diz que o homem é um ser depravado, falido espiritualmente e arruinado moralmente. Em quem que você acredita? E agora? Ficamos com as palavras dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, que influenciam gerações e gerações? Ou nós vamos voltar e crer naquilo que Deus nos revela quem somos? Segundo lugar, a depravação reflete a perversidade da relação com o nosso próximo. Olha que interessante. O homem, irmãos, o homem se tornou uma besta. Se nós olharmos o que acontece nos jornais hoje, é impressionante a capacidade que o ser humano tem para fazer maldade. E parece que o negócio ficou assim, normal.
O cara vai lá e estupra uma criança. Vai preso e está solto. Os homens hoje pegam as mulheres, batem, estrupam e matam. Como se fosse algo, uma boneca de brinquedo. Mas é normal. O que nós temos vendo hoje, cenas impressionantes da maldade do ser humano. De pessoas que por causa de coisas pequenas, vai lá e mata. Corta a cabeça do outro, corta membros do outro. Isso é o retrato de um ser humano caído. Como se fosse um animal. O homem tem pressa em derramar sangue. O homem deveria ser aquele que protegesse as coisas. Mas não é assim que nós vemos na prática. O caminho do homem é requintado por crueldade, violência, e ele tem prazer na morte das pessoas. Basta você ver o jornal todos os dias, você vai ver quem é o homem. O homem. Por que tem tanta guerra, irmãos? Né? Por que tanta guerra? Por que tanto sangue derramado? Qual o objetivo disso? Por que tantas guerras tribais, ideológicas? Guerra entre as famílias. Nem hoje tem mais comunhão nas famílias. Acabou. Um quer matar o outro. E por causa de dinheiro. Hoje virou comum filho matar pai por causa de herança. O homem virou um animal. O homem sem Jesus é um animal. Porque ele fica fora dele. E ele tem prazer em derramar sangue. E a vida humana se torna banalizada. Ou não? Você acha que as pessoas têm valorizado a vida do ser humano? Não. Pensa nos traficantes. Aliciam jovens, incautos, e depois faz o quê? Matam com crueldade. Como eu disse, as crianças abusadas por homens se tornam animais. Uma sociedade depravada. Uma sociedade que precisa voltar, ser resgatada pelo poder de Cristo. Sem Jesus, a queda tornou o homem mal. E as Escrituras dizem e prova para nós que se o homem põe a mão, ele contamina tudo, ele estraga tudo, ele mata tudo que coloca em suas mãos. Eu fiquei pensando, essas 2 semanas atrás, vocês sentiram um grande calor na cidade, não sentiram, irmãos? Vocês têm acompanhado o que tem ocorrido no Brasil, né? Com as queimadas, não tem acompanhado, irmãos? E nós temos percebido que muitas das queimadas são pessoas maldosas que colocam fogo para destruir por causa de dinheiro. Destruir. Ou seja, tudo que o homem põe às suas mãos, ele tem ganância para prejudicar os outros. E olha o preço que nós temos pagado com isso. Infelizmente, né? E Paulo diz que a humanidade ela está réu, culpada, sem defesa, a não ser que se volte para Jesus. Capítulo 4, verso 15. Mais 10 minutinhos para nós encerrarmos. O que diz lá Romanos 4,15? Nós vamos apresentar a graça agora, né? Nós falamos só da depravação, mas nós precisamos apresentar a graça. Romanos capítulo 4, verso 15. O que diz aí? Porque a lei suscita o quê? A ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Então o que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos da lei. E a lei ela faz um diagnóstico, só que a lei não aponta o remédio. A lei não remove a sujeira. A lei simplesmente é um raio-x para mostrar o quê? O nosso tumor, mas não remove. Quer ver um negócio interessante?
Os 10 mandamentos da Bíblia. Temos lá os 10 mandamentos, não temos? O decálogo? Primeiro mandamento, qual que é? Eu não ouvi. Você não sabe qual que é o primeiro mandamento? Fala aí para mim. Primeiro mandamento na Bíblia. Vamos, gente. Êxodo 20, o que diz lá? Pode falar. Não entendi. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Não tomar... Vamos lá abrir lá. Abre sua Bíblia lá, irmãos. Vamos lá. Êxodo capítulo 20. Vamos ler o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da causa da servidão, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, o que mais? Não adorarás, o que mais? O primeiro mandamento qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Eu faço uma pergunta para nós. Isso é lei. Quem cumpre aqui o mandamento? Quem ama Deus aqui com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração? Ninguém. Ninguém faz isso. Quem ama o seu próximo como Deus nos ama? Ninguém faz isso. Nós não fazemos, nós não cumprimos a lei. Cristo cumpriu a lei. O único que cumpre a lei é Cristo Jesus. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E aí por isso que ele fala nos versos para frente, dizendo o quê? Que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Por que nós somos justificados pela fé? Porque nós cremos pela fé no que Cristo fez na obra da cruz do Calvário. Ele cumpre toda a lei do Antigo Testamento para que assim nós possamos de fato sermos livres da ira de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Vamos lá, para a nossa parte final. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pode ler. Ou seja, todo ser humano, todas as pessoas, segundo a revelação da palavra, da Escritura, é o quê? Que nós estaremos no tribunal de Cristo. A pergunta é: você vai estar em Cristo? Ou você vai estar lá no tribunal sem Cristo? O que você tem feito com aquilo que Cristo fez por você? Você crê em Jesus? Ou você simplesmente é um observador de Jesus? Acha bonito Jesus? Acha bonito o que Jesus fez? Ou você crê na obra de Jesus? Se humilha na presença de Jesus? Reconhece que Jesus Cristo é Senhor? Qual que é a sua atitude diante de Jesus? Qual que é a condição do homem diante de Deus? Culpado. Culpado, todos. Condenados, sentenciados. Não tem como você resolver esse problema. Aí tem um outro lado. Existe uma solução. A lei não resolve o seu problema. Não adianta você ser legalista, não adianta você ser religioso. Isso não resolve o seu problema. O que resolve é a fé somente em Cristo Jesus. Onde está isso, pastor? Verso 21 e 26, Romanos 3. E vamos lá para a graça. Romanos 3, verso 21 a 26.
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelas profetas. Verso 22, o que diz aí, irmãos? Justiça de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24. Até aí tá bom. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui está a solução para nós pecadores. A justiça de Deus se revela no Evangelho. É a justiça de Cristo imputada a nós. Aquilo que nós não podemos fazer, que é cumprir a lei, Deus se cumpre através de nós, por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Outra coisa importante, que você talvez nunca ouviu falar: Jesus é o nosso fiador. Jesus é o seu fiador. Jesus é o seu substituto. Jesus é o seu representante. Você tem que lembrar que quando Jesus estava na cruz, Deus fez cair sobre Jesus a sua ira e todo o pecado e iniquidade que nós merecíamos veio sobre o Senhor Jesus. Se você crê na Bíblia, Isaías 53:6, abre lá. Isaías 53, versículo 6. Pode ler. Vamos ler? Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas tem hora que eu fico pensando, irmãos, o que isso significa para você? O que significa para você o que Jesus fez naquela cruz? Será que é uma historinha? Ou se de fato Jesus derramou sangue? Será que nós lembramos que quando Jesus foi para a cruz, ele foi humilhado, ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi zombado, colocaram uma coroa de espinho nele, ele ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, deram vinagre para o nosso Senhor. Ele recebe naquele momento da cruz o abandono de Deus, e as pessoas que estavam com Jesus os abandonam, os seus discípulos. Ele vai para a cruz como um cordeiro sem abrir a boca, ele fica naquela cruz sozinho, solitário, no meio de dois ladrões malditos, numa cruz maldita. Ele é crucificado, toma os pregos nas mãos, das pernas, os seus ossos são esmagados, o seu sangue começa a verter, ele sente uma agonia, ele sente o peso do pecado, da ira de Deus caindo sobre ele. E muitas vezes nós brincamos de crente, nós achamos que a morte de Jesus é uma coisa muito simples, mas não é, irmãos, porque a morte de Jesus é o que nos dá vida. E às vezes eu fico pensando como que nós estamos dormindo, achando que ser crente é uma coisa legal. Não é legal. Ser crente é muito mais que isso. Ser crente é eu andar na dependência de Deus, onde eu reconheço de joelhos que eu preciso do amor de Jesus sobre mim. Até quando nós vamos ficar ouvindo o Evangelho e não vamos tomar uma posição?
Que o Espírito Santo incomode você nessa noite. Para que abra sua mente. Para que toque nesse coração duro, muitas vezes insensível. E que você se derreta. Eu não vou contar o milagre, mas eu vou contar de uma situação. De uma pessoa que está na igreja ou estava na igreja. E essa pessoa, ela era um líder. Fato real. Mesmo sendo um líder da igreja, ele fez várias coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Ele enganou pessoas, ele roubou dinheiro da igreja, mas ele estava à frente da igreja, e assim levava a sua vida como se fosse algo normal, mentindo para as pessoas. Mentindo para as pessoas. Achando que as pessoas, que ele era o crente. Que ele era o crente. E aí eu me lembrei do caso de Ananias e Safira. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? A mão de Deus pesou sobre ela. E ela, em lágrimas, se arrependeu, pedindo perdão a Deus. E no momento desse, ela está internada numa UTI com câncer, esperando o milagre de Deus. E eu pergunto, irmãos, o que nós temos feito com o Evangelho de Jesus Cristo? Como nós temos encarnado, crido, vivido aquilo que um dia Jesus pagou por nós com sangue? Maldito foi ele por nós. Ele foi maldito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo nele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. Às vezes a pessoa, pastor, mas o senhor faz uma pregação dura. Meu irmão, aqui nós não temos tempo a perder, aqui é uma questão de vida e morte. Eu não sei se você vai estar vivo amanhã. Você sabe? Você tem certeza do seu dia de amanhã? Então aqui, todas as vezes que nós vimos para o altar e pregar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é uma questão de vida e de morte. A morte vai fazer que você vai se separar de Deus eternamente. Mas todas as vezes que nós anunciamos o Evangelho de Jesus, é porque Deus, pela sua graça e pelo seu amor por nós, nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos e nos colocarmos diante dele em joelho, pedindo: Senhor Jesus, me socorre. Eu não tenho condições de crer, mas me ajude, me socorra, me livra. Tem hora que eu fico pensando, sabe o que vem na minha mente, irmão Fernando? Eu fico pensando, a pessoa não tem noção do que é a ira de Deus. A ira de Deus derramada sobre as pessoas. E aí a gente está à igreja, vindo à igreja, vindo à igreja, vindo à igreja, ouvindo, ouvindo, ouvindo. E muitas vezes não tomamos a decisão que temos que tomar. E a maior decisão que uma pessoa pode tomar é ela reconhecer que ela precisa de Jesus. Eu quero ler 2 versículos para a gente fechar a noite. Eu gostaria de pregar mais se eu pudesse. Meu sonho é para a África, viu, Selma? Pregar lá. Que eu sei lá que eu lá vou pregar 10, 12 horas. Mas vamos lá, irmãos.
Você também conhece, né, Mateus? João 3,16, João 3,36 e 1 Coríntios 2,2. E já vamos encerrar dando a bênção do Senhor. João 3,16, todo mundo sabe de cor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele que nele crê não pereça, não morra, mas receba a vida eterna. E João 3,36, o que diz? João 3,36. O que todavia se mantém o quê? Rebelde contra Cristo não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aí? Você quer ter a vida ou você quer ter a ira? O texto é claro, né, irmãos? Quem se mantém rebelde contra Cristo não tem vida. Permanece a ira. E a ira não é só aqui. A ira é na eternidade. No entanto, se nós tivermos a humildade de sabermos como somos pecadores, nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor. 1 Coríntios, irmãos, 2:2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você não precisa saber de mais nada nesse mundo, a não ser uma coisa mais importante para nós, é saber desse Evangelho, do Jesus e este crucificado. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que você possa lembrar daquilo que Cristo fez por você. Somos pecadores, somos depravados, mas tem uma solução. A solução está na cruz do Calvário. A solução é Jesus Cristo. Hoje, o nosso advogado, aquele que derramou sangue, para que eu e você não recebêssemos a ira de Deus, mas pela graça recebêssemos de graça a vida e a vida eterna. Que Deus abençoe.